rendeiros do demo, ou da circunscrição que lhes é atribuída. Muito bem. Novamente, pela religião comparada, poderíamos supor que Abrão sabia deste costume de o vencedor da batalha tomar os despojos para si e enriquecer, mas preferiu não fazê-lo, para que não dissessem que isto seria a causa de seu enriquecimento em lugar da bênção divina. Todavia, como era costume entre os povos antigos, ele ofertou a 10ª parte dos despojos. E aí você tem algumas histórias de fanatismo e perseguição na religião grega antiga. Vamos começar usando aqui o livro de Barthélemy, com o caso que aconteceu com o poeta Ésquilo. Você vê aí à esquerda, no alto, que disse que a disciplina é a mãe do êxito. Veja o que aconteceu com Ésquilo. O poeta Ésquilo foi denunciado por haver revelado, numa das suas tragédias, a doutrina dos mistérios. Não podia revelar, era tipo uma maçonaria, não podia falar nada. Seu irmão Amínias procurou remover os juízes, mostrando as feridas que ele recebera na batalha de Salamina. Esse expediente não bastaria, talvez, se Ésquilo não provasse claramente que não tinha sido iniciado nos mistérios. O povo esperava-o à porta do tribunal para o lapidar. Então, ele revelou um segredo, então foi perseguido e quiseram apedrejá-lo, lapidá-lo. Não podia. Depois vamos para Diágoras de Melos, que disse: os deuses não são verdade, mas é verdade que deles muitos comem e vivem. O filósofo Diágoras de Melos, Melos, uma cidade que hoje recebe o nome de Milo, né? Acusado de haver revelado os mistérios também, e negado a existência dos deuses, o que é pior ainda, fugiu. Prometeram recompensa àquele que o apresentasse morto ou vivo, e o decreto que o infamava foi gravado numa coluna de bronze. O mais famoso do que este, Protágoras, que disse: o homem é a medida de todas as coisas. Olha que frase que veio a ser ali o refrão da reforma cultural da Idade Média, né, do humanismo. O homem é a medida de todas as coisas, inclusive também da Revolução Francesa. O que aconteceu com Protágoras? Um dos mais ilustres sofistas do seu tempo, por ter começado uma das suas obras por estas palavras: não sei se há deuses, se não há. Ele começou uma obra dele assim, com essas palavras. Foi perseguido criminalmente e fugiu também. Procuraram os seus escritos nas casas dos particulares e mandaram-nos queimar na praça pública, mas também não foi pego. Então até aqui, Ésquilo meteu o pé, se safou, Diágoras também não morreu, Protágoras também meteu o pé e enfim, não pegaram e viveram, né? Conseguiram escapar. Aí chegamos a Pródigo de Céus, que disse: o dobro do desejo é o amor, e o amor em dobro é loucura. Pródigo de Céus foi condenado a beber cicuta por ter afirmado que os homens colocaram entre os deuses os seres de que tiram utilidade, tais como o sol, a lua, as fontes, etc. A facção oposta a Péricles, como não pudesse atacá-lo abertamente, resolveu aproveitar o voto que ele dera ao seu grande amigo Anaxágoras em circunstâncias difíceis. Em virtude do decreto promulgado contra aqueles que negavam a existência dos deuses, Anaxágoras foi preso, pois que admitia uma inteligência suprema, isto é, o monoteísmo. Veja que Anaxágoras ele pleiteava o monoteísmo. Uma inteligência suprema. Anaxágoras, como eu falei no começo do vídeo, foi um pré-socrático. Lembra que eu falei que os pré-socráticos eram prototeólogos? Eram protofilósofos? Pois é, Anaxágoras de Clasômenas, que disse que de todos aqueles que consideramos felizes, não há um que o seja. E ele pleiteava ali a existência
de um único Deus. Ele obteve alguns votos, mais do que o acusador, mas esses votos deveu-os às súplicas que até as lágrimas de Péricles, que o fez sair de Atenas. Então Péricles, aqui famoso orador, conseguiu convencer de maneira suplicante, conseguiu convencer os seus juízes, os seus algozes, e aí salvou a barra ali, limpou a barra do Anaxágoras de Clasômenas. E Alcibíades também, que disse que abalar a nação para consolidar o trono. Abalar a nação para consolidar o trono. Alcibíades. Por ocasião da expedição a Sicília, certa noite, quando embarcavam as tropas de Alcibíades, Alcibíades devia comandar, as estátuas de Hermes, Mercúrio, erigidas em vários quarteirões de Atenas, foram mutiladas. Então, Alcibíades tinha que embarcar com os seus soldados num navio e ele ia comandar aquela tropa toda. Só que aí, momentos antes, na madrugada anterior, alguém ou um grupo de pessoas foi lá e mutilou várias estátuas de Mercúrio, do deus Hermes. E aí colocaram a culpa neles, né, nos soldados de Alcibíades. Os atenienses ficaram aterrados e procuravam descobrir os autores de semelhante impiedade. O povo reuniu-se e algumas testemunhas falsas acusaram Alcibíades não só de ter desfigurado as estátuas, mas também de ter celebrado com os seus companheiros de depravação os mistérios de Deméter em casas particulares, o que não podia. No entanto, como os soldados tomaram abertamente o partido do seu general, suspendeu-se o julgamento. Mal Alcibíades chegou a Sicília, renovaram a acusação, os delatores multiplicaram-se e as prisões encheram-se de cidadãos injustamente perseguidos. Vários foram condenados à morte e muitos outros puderam fugir. Durante as averiguações, deu-se um incidente que mostra até que ponto o povo levou a sua cegueira. Perguntaram a uma das testemunhas como pudera distinguir de noite as pessoas que denunciava. À luz do luar, respondeu. Só que provou-se, pasme, que não havia luar nessa noite. A gente de bem e sensata estava consternada, mas o furor dos inimigos aumentou. Então, o que salvou Alcibíades e alguns outros soldados que ainda não haviam morrido foi justamente que nesse interrogatório alguém perguntou como tais testemunhas de acusação teriam distinguido a feição, a fisionomia daqueles rebeldes. E aí alguém lá disse, não, porque a gente conseguiu ver por conta da luz da lua. A lua iluminou o semblante das pessoas e nós conseguimos identificar quem eram através da luz da lua. Só que aí provou-se que naquele dia que ocorreu aquela iconoclastia toda, não havia lua, ou seja, devia ser um dia nublado ou chuvoso, não tinha lua. E foi o que salvou Alcibíades. Alcibíades, citado para comparecer no momento em que ia apossar-se de Messina e talvez de toda a Sicília, recusou-se a obedecer e foi condenado à morte. Então ele acabou morrendo depois, mas não por esse motivo. Ele morreu porque se recusou em apossar-se de Messina. Confiscaram-lhe os bens e gravaram numa coluna o decreto que o infamava. Ordenaram aos sacerdotes de todos os templos que pronunciassem contra ele imprecações terríveis, já depois de morto. Todos obedeceram, à exceção da sacerdotisa Theana, cujas palavras merecem mais ser gravadas numa coluna que o decreto popular. Estou aqui para invocar para os homens as bênçãos e não as maldições do céu. Alcibíades, tendo oferecido os seus serviços aos inimigos da pátria, esteve a ponto de a perder. Quando esta se viu forçada a chamá-lo, os sacerdotes de Deméter opuseram-se ao seu regresso, mas foram constrangidos a absolvê-lo
das imprecações que haviam soltado contra ele. É notável a expressão do primeiro dos ministros sagrados: se Alcibíades estava inocente, eu não o amaldiçoei. Algum tempo depois, deu-se o julgamento de Sócrates, e aí começa a perseguição àquele que foi o grande filósofo, o pai da filosofia. Começou com ele a filosofia. Ele é que disse: só sei que nada sei. E para conseguir pegar Sócrates pelo pé, a arma que foi utilizada foi a religião. Todos os inimigos de Sócrates tentaram de várias maneiras pegar Sócrates, matar Sócrates, acabar com Sócrates, e não conseguiram. E acabaram conseguindo finalmente, e usaram da religião para isso. Os atenienses não são indulgentes para o sacrilégio. As leis impõem a pena de morte para esse crime e privam o culpado das honras fúnebres. Essa pena, que certos filósofos, aliás, esclarecidos, não julgam severa, estende-a o falso zelo dos atenienses até as faltas mais ligeiras. Acreditar-se-á que têm sido condenados à morte cidadãos, uns por terem arrancado um arbusto de bosque sagrado, outros por terem matado não sei que ave consagrada a Esculápio. Contarei um fato mais espantoso ainda, da coroa de Artemisa, que caiu, dessa coroa caiu uma folha de ouro. Então, da coroa de Artemisa, uma deusa, uma estátua, caiu uma folha, né, de ouro. Um rapazito guardou-a. Como era muito novo, quiseram pôr à prova o seu discernimento. Então, era uma criança, um adolescente. Então, se fosse um adulto, já teriam matado por ter pegado essa coroa, essa folha de ouro da coroa de Artemisa. Mas era uma criança, era um jovem adolescente, então não o mataram. Mas aí tinha que ser feito alguma coisa. Então foram interrogá-lo. Então quiseram pôr à prova o seu discernimento. Primeiro era necessário ver se o sujeito, se o rapazito, se ele tinha já uma certa razão, se ele sabia o que estava fazendo ao pegar indevidamente a folha de ouro da coroa de Artemisa. Aí foram interrogá-lo. Apresentaram-lhe de novo a folha de ouro, dados, brinquedos e uma moeda de prata, ou seja, objetos aleatórios. Entre esses objetos, a coroa de ouro, de extremo valor, aquela que ele pegou indevidamente da coroa de Artemisa. E aí apresentaram a ele esses objetos de valor bastante discrepante, né, de relevância bastante discrepante a um adulto. O rapaz escolheu logo a moeda. E os juízes, perante aquele critério utilitário, entenderam que havia motivo para o declarar culpado e condenaram-no à morte. Ou seja, ele sabia que a moeda tinha mais valor que os dados, por exemplo, né? Então, ele sabia que aquela folha de ouro que caiu da coroa de Artemisa também era uma coisa de grande valor e não poderia ter pegado. Então, por isso, condenaram-no à morte, porque ficou provada a sua capacidade de discernimento. Muito bem, então, esse era o universo grego, né, dessa época. Aí você tem o filme de Sócrates, de Roberto Rossellini, também premiado com a Palma de Ouro, né? Muito bem. E aí você tem outros relatos: Dioniso, Heracles e Jesus Cristo. O deus grego Dionísio, do século II a.C., que foi incorporado pelos romanos como Baco, era considerado o deus dos ciclos vitais, das festas e do vinho. Segundo a mitologia grega, Dionísio nasceu da virgem Sêmele, que foi fecundada por Zeus. Quando criança, quiseram matá-lo. Fez milagres como a transformação da água em vinho e a multiplicação dos peixes. Após sua morte, ressuscitou. Era chamado de filho pródigo de Zeus. Hércules, meio-irmão de Dionísio, igualmente nasceu de uma virgem, no caso Alquimena, que foi fecundada por Zeus.
Seu nascimento é comemorado em 25 de dezembro. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal, Hera, a ciumenta esposa de Zeus. A causadora de sua morte, sua esposa, se arrepende e se mata enforcada, lembrando Judas. Estão presentes no momento de sua morte sua mãe e seu discípulo mais amado, Bilas, lembrando João. Sua morte é acompanhada por um terremoto e um eclipse do Sol, lembrando o véu do templo que se rasga e o terremoto que parece haver ali após a expiração de Jesus na cruz. Após sua morte, ressuscitou como Jesus, ascendendo aos céus como Jesus. Então veja aqui há semelhanças entre a história de Jesus Cristo, a história de Hércules e a história de Dionísio. Não dá para afirmar muita coisa, só dá para dizer que há semelhanças. As conclusões cada um que tire, né, ao seu bel prazer.